deixar os dois ligados, tá? Tá ligado também? Passa ali, né? Ok. E o outro. Show, obrigado. E aqui a ponta, né? Essa é de cima. Ok? Bom, olá, boa noite a todos. Meu nome é Mário Pinto, sou diretor da Escola Nacional de Seguros e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, falando de um tema que é absolutamente essencial para a nova realidade no país como o Brasil, que é um país que envelhece, né? Eu sei, quando era pequeno, sempre falava que o Brasil era um país de jovens e tal, mas somos jovens já há muito tempo e estamos envelhecendo, e esse tema é um tema que tem que estar na ordem do dia. Então, tenho diversas alegrias hoje. A primeira de estar aqui com vocês, podendo compartilhar de um tema dessa importância, dessa magnitude. Segundo, estar na presença de uma pessoa, de um craque, que é o Carlos Heitor, professor PhD da COPEAD, é um dos pontos de referência desse tema no Brasil, falar do mundo. Quer dizer, é um tema que tem muitas peculiaridades país a país, então a realidade brasileira, pela complexidade, é uma que merece uma atenção especial. E, estando com vocês aqui presente, também com o pessoal que nos acompanha pela rede, dou as boas-vindas a todos vocês. Eu tenho certeza que essa fala do Carlos vai ser extremamente útil para a pessoa física e pessoa jurídica que vocês representam. Muitos aqui são vinculados a empresas, a fundos de pensão, e têm uma atuação direta em cima dessa área, em cima desse tema, mas também para o seu próprio consumo pessoal, dado que isso aí afeta a nossa vida. Então, eu tenho esse prazer imenso de estar aqui com vocês hoje. Esse é um esforço que a escola faz dentro da área de seguros, está dentro da missão da Escola Nacional de Seguros, de trazer esse tipo de temática, esse tipo de discussão à tela, para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar a amadurecer o mercado em temáticas sensíveis, e estamos aqui nesse momento justamente cumprindo a nossa missão em relação ao mercado de seguros, em relação à sociedade. Então, formalizo essas boas-vindas com muita alegria. É muito comum você dizer que é uma honra estar aqui na presença e tal, mas hoje, de fato, é uma honra, é um momento nobre da escola e, para mim, pessoalmente, estar diante de uma pessoa como Carlos Heitor e diante de vocês. Então, aproveitem bastante isso e deixo vocês na mão de quem de fato importa, que é o craque Carlos Heitor. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pelas gentis palavras. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal online também. Repetindo as palavras dele, né? Muita felicidade estar aqui. Eu já dei bastante palestra no tema aí, Brasil afora. Tá? E, assim, o grande objetivo hoje aqui é a gente conversar. Falar sobre previdência privada, falar sobre especificamente, né, previdência privada aberta, nos termos hoje dos dois planos que são referência, né, e respondem por mais de 95% do mercado atual, o PGBL e o VGBL. Então, antes de mais nada, o objetivo principal desse nosso encontro aqui é que você tire suas dúvidas. Tá? Eu vou passar muita dica aqui. É óbvio que tem aquelas dicas, né, principalmente aquela de final de ano, né, para você ter restituição no ano seguinte. Tá? Essa é a dica óbvia, mas eu tenho convicção que eu vou falar aqui algumas dicas que pouca gente se atenta. Tá? Até dicas na declaração do imposto de renda que são interessantes, né? Então, eu quero já deixá-los totalmente à vontade para, qualquer momento, me fazerem perguntas. Tá? Qualquer pergunta é bem-vinda. Se eu perceber que a pergunta está um pouco fora, eu vou me permitir, olha, depois a gente conversa quando a gente acabar a palestra,
tá? Então, o seu interesse é o meu interesse. Eu quero que você saia daqui, né, com mais informações, com aprendizagem e, né, tanto como ele falou, para aquelas pessoas que querem aprender para benefício próprio ou até familiar, do filho, da filha, né, para já começar a planejar a aposentadoria. Tá? A decisão mais inteligente possível é iniciar o planejamento da aposentadoria quando a criança nasce. Tá? Essa é a grande questão do valor do dinheiro no tempo. A curva exponencial que cresce assustadoramente com o tempo. Então, quanto antes a decisão de planejamento for tomada, muito melhor. Não é só melhor, não. É claro que, ao longo da vida, diversas coisas, diversos imprevistos acontecem. É natural você replanejar ao longo da vida, e não tem nenhum problema nisso. Tá? O único problema, na minha visão, é você não planejar. Tá? Pois bem, então, assim, o meu interesse, eu tenho atuado nessa área desde que eu voltei do meu pós-doc em Princeton, em 2014. Infelizmente, eu voltei para ver a Copa do Mundo aqui, né, naqueles fatídicos 7-1, e nasceu de um interesse pessoal, que bom, minha irmã trabalha em banco, né? Então, lá em 97, quando o PGBL começou, né, ela me empurrou um PGBL em 97, porque tinha que vender, né? Era um produto novo, brincadeiras à parte, né? Claro que eu vi aquele produto com interesse, e logo em 99 para 2000, foi em dezembro para janeiro, né? O VGBL foi criado e eu também comprei um. Então, eu tenho esses planos desde as suas criações. E eu sou muito, né? Para mim é fácil, né, explicar o meu interesse. Eu olho o retorno mês a mês, né? Recebo lá os boletins, vejo o meu saldo e vou numa planilha lá acompanhando. E me chamou a atenção, né, que os retornos dos planos não eram muito assim, alinhados com o Ibovespa, por exemplo. Né? Então, isso, quando eu vim para o Brasil, eu falei, vou pesquisar esse negócio, comecei, né, e aí hoje já tem acho que uns 7 ou 8 artigos escritos, né. Em 2015 eu ganhei o Prêmio Ambima de melhor artigo, né, que foi um artigo que estudou retornos, né, rentabilidade de planos previdenciários, e não parei mais e não quero parar mais, porque hoje sou realmente apaixonado por essa área, né, a questão do planejamento, de você pensar no futuro, de você ver as melhores alternativas de investimento, principalmente aqui, que as pessoas têm muita complexidade aqui. Né? Porque você, quando compara um fundo previdenciário com um fundo não previdenciário, você está comparando dois bichos diferentes. Né? É muito comum as pessoas dizerem, mas um fundo não previdenciário, a taxa de administração é mais barata. Por quê? Porque são coisas completamente diferentes. Né? Eu não estou defendendo aqui, né, a diferença que já foi absurda de taxa de administração, que vem caindo com o tempo, mas uma pequena diferença é natural, porque os custos de um plano previdenciário são muito maiores. A começar que um plano previdenciário tem que ter um atuário. Então, isso é um custo adicional que um fundo não previdenciário não tem. Além disso, o fundo previdenciário te dá a opção de uma aposentadoria que pode ser vitalícia, se você assim decidir. Né? E uma aposentadoria vitalícia tem um risco aí envolvido e uma tranquilidade para você. Então, tudo isso torna esse bicho um pouco diferente e a gente tem que ter cuidado na hora de comparar. Bom, então vamos falar. As duas questões que eu vou procurar responder, e aí eu vou permear aí os assuntos importantes, são, e eu já vou responder aqui. Né? Eu aprendi como pesquisador que as respostas têm que ser dadas logo no início. Isso aqui não é filme de terror, que você só sabe o final, só sabe a história no final, ou novela brasileira. Então, vale a pena ter uma previdência privada ou uma estratégia de autoprevidência? Então, essa é uma pergunta relevante, né, que eu vejo muitas pessoas se fazerem. Por que essa pergunta é relevante? Que, por um lado, a gente vai ter, como eu vou mostrar, alguns benefícios fiscais dos planos PGBL e VGBL. Então, esses benefícios o governo dá para estimular a população brasileira a poupar para a sua aposentadoria. Tá? Por outro lado,
uma autoprevidência, que nada mais é que você poupar por conta própria, num fundo não previdenciário, né, num fundo tradicional de renda fixa, por exemplo, ou mesmo num fundo de ações, você tem taxas de administração menores, você não tem a tal famosa taxa de carregamento, uma série de coisas. Então, quando você bota na balança, essa pergunta se torna relevante. E a resposta já aqui, que a gente vai chegar, lógico que eu vou argumentar, né? Inclusive eu tenho um estudo que faz essa conta ao pé da letra, é que os benefícios fiscais são valiosos. Então, vale a pena os benefícios fiscais. Né? E a segunda pergunta, bom, em sendo a previdência privada ideal, PGBL ou VGBL? Né? Qual o plano melhor? Essa resposta não é one size fits all, né? Não é a mesma para todo mundo, dependendo da sua situação, da sua faixa etária, do seu nível salarial, da sua pretensão de renda ao se aposentar, a resposta pode ser diferente e a gente também vai conversar sobre isso. Tá? Bom, PGBL ou VGBL? Então, eu vou começar dando a única diferença entre esses dois planos. Só tem uma diferença. Então, repito, apenas uma. Tudo que eu falar depois desse ponto adiante vai ser igual para planos PGBL e VGBL. Tá? O P representa um plano gerador de benefício livre e o V, vida, gerador de benefício livre. Por que vida? Não sei. Alguém lá canetou lá atrás e ficou vida para diferenciar de P, do PGBL. Tá? Só tem uma única diferença. Para quem não entende, tem alguém aqui que, porventura, não entende nada do assunto? Levanta a mão, por favor. Tem algumas pessoas. Então, para quem não entende nada, tá? Só para botar vocês na mesma página, e o pessoal também que está online, encarem, pelo momento, esses planos como um fundo, onde você coloca o seu dinheiro e esse dinheiro vai rendendo, né? Tem ali um gestor, né? A instituição vai gerir aquele dinheiro e esse dinheiro vai ganhando juros com o passar do tempo e esse dinheiro ele é seu, tá? Ele é completamente seu. Tá? Você pode... nesse mês, se não sobrou dinheiro, não vou contribuir para o meu fundo previdenciário, para o meu PGBL. Você pode ligar no banco, claro que eles vão pedir um prazinho mínimo aí de 10, 15 dias, dependendo do banco, antes. Esse mês eu não vou contribuir. Olha, esse mês eu quero contribuir mais. Olha, eu preciso retirar um dinheiro do plano. Você pode fazer tudo isso. Por isso a letrinha L ao final é igual para os dois, livre. Tá? Ao contrário, por exemplo, de planos em fundos de pensão, que é outro assunto que eu gosto bastante, mas eu não vou focar hoje, lá você tem várias regrinhas, tem o vesting, né? Tem uma série de coisas que tornam esse bicho diferente também da previdência privada aberta. Tanto é que o regulador é totalmente diferente. Né? Na previdência aberta, você tem a SUSEP, e na previdência fechada, nos fundos de pensão, você tem a Previc. Então, duas instituições completamente independentes. Tá? Bom, melhor forma de eu explicar a diferença desses planos vem agora. Então, suponha que duas pessoas vão investir o mesmo montante nesses dois planos, PGBL e VGBL. Então, está ali o montante. Tá? Montante poupado em azul, PGBL, e uma outra pessoa, o montante poupado no VGBL. Então, sei lá, R$1.000. Tá? Outra coisa, eu vou ter que me segurar para não escrever, porque eu, como gosto muito da aula, né, sou professor desde há muito tempo atrás, eu comecei com 18 anos. Então, eu gosto de explicar no quadro, assim, fazer conta. Então, eu vou ter que me segurar aqui, que a gente... Né, azul, você tem ali os montantes, para fixar a ideia R$1.000. No ano seguinte, aí que vem a diferença. Apenas o plano PGBL gera restituição. Então, apenas aqueles R$1.000 que você colocou no PGBL vai te dar direito... Você tem que declarar os dois, eu já vou chegar lá. Tá? Também vou falar da declaração aqui. Você tem que declarar os dois. Mas apenas o PGBL te dá o direito de abater. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você, né, esteja no 27,5.
né, já tem até mostra a tabela aí, acima de 4.000 alguma coisa, né, a alíquota marginal é 27,5% de imposto de renda. Aqueles R$1.000, você pagou imposto sobre ele. Então, ele te ajuda no teu imposto de renda a diminuir a base. Se você tiver na alíquota de 27,5%, para cada R$1.000 investido, você tem 27,5% devolvido pelo governo, ou seja, R$275 devolvidos. Tá? Então, isso é um benefício muito interessante. Veja bem, não significa dizer que você não vai pagar imposto. Você vai. Só que o governo vai te cobrar somente quando você se aposentar. Lá na frente. Isso é um baita benefício. Tá? Eu vou dar um motivo agora e o outro já já. Tá? Um motivo porque isso é um baita benefício é que você posterga o pagamento do imposto. Enquanto isso, esse dinheiro fica na tua conta rendendo juros. Então, você, né, sine qua non, ou seja, todo o resto igual, você vai ter no final, quando você se aposentar, muito mais dinheiro acumulado do que caso o governo faz com fundos tradicionais, por exemplo, o famoso come-cota. A cada 6 meses o governo te cobra o imposto de renda. Então, ele vai lá e pega um dinheiro do teu fundo tradicional. Aqui não. Ele não pega dinheiro nenhum, ele só vai cobrar lá na frente. Tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte, na nossa historinha ali, os R$1.000 que você colocou aqui vão te gerar R$275. Tá? E a pessoa que botou os R$1.000 no VGBL não tem nada. Aqui observa que eu pintei agora azul e verde. Por quê? O azul é para a gente diferenciar o dinheiro que já pagou imposto do dinheiro que ainda não pagou imposto. Então, o azul ainda não pagou o imposto. Então, é um montante a tributar. Já o verde é o já tributado, você já pagou imposto. Tá? Pois bem, a restituição, isso é lei federal, tá? É um dinheiro isento de imposto de renda. Tá? Tanto é que as pessoas até às vezes esquecem. No ano seguinte, se você foi restituído no ano, né, por exemplo, agora, você recebeu restituição em 2018. Em 2019, você tem que declarar lá. E tem lá, em rendimentos isentos e não tributáveis, restituição de imposto de renda. Então, você declara lá, porque é bom para você. Né? Você está declarando um dinheiro que você recebeu e serve para embasar o patrimônio que você venha construir ao longo da sua vida. O VGBL, como esse dinheiro, né, veio da onde? Do teu salário líquido que já pagou imposto, ele está verdinho. Então, você não paga imposto sobre esse daqui. Você já pagou, na verdade. E por que esse ficou azul? Porque o governo te devolveu o imposto. Esse dinheiro aqui é o mesmo daqui. Só que como o governo te devolveu o imposto de renda, ele passa a ser um montante não tributado. Ok, o que vai acontecer agora? Vamos supor que você se aposente, é um exercício só, didático, para a gente aprender. Tá? Você vai se aposentar agora, com 1 ano. Né? Ao final do ano, você vai receber juros aqui e aqui. Como a gente quer um exemplo comparativo, os juros são iguais, porque os montantes poupados por, digamos, João e Maria, são iguais. Esses juros, eles não pagaram impostos. Tá? Você só vai pagar imposto ao se aposentar. Ok. Agora vamos pagar o imposto. Então, olha, vou voltar aqui para você frisar. Onde está verde, eu não pago imposto. Isso é uma coisa que acaba acontecendo, tá? Num plano, vamos supor que você se aposenta, né? Uma amiga sua se aposentou e ficou chateada, porque sempre falaram para ela que o PGBL era melhor nas condições dela. E aí ela foi ver a mordida do leão, no PGBL é bem maior. É verdade. Por que no PGBL é maior? Porque aqui você tem que tributar todo o capital acumulado. Aqui não. Aqui você só tributa os juros. Mas qual é a contrapartida daqui? O governo te devolveu esse dinheiro aqui em forma de imposto. E eu vou mostrar que essa devolução
foi positiva, é boa para você. Então, olha ali o imposto, exatamente onde tem azul. Ó. Aqui tinha azul, virou uma parte de imposto, vermelho. Aqui era azul, uma parte de imposto, aqui é azul, uma parte de imposto. Eu estou fazendo exercício para 1 ano. O governo te restituiu 27,5, e eu estou supondo, tá? É aquele negócio, tudo depende da faixa salarial, cada caso é um caso. Então, a minha hipótese aqui, para a gente aprender o exemplo, é que seja 27,5 também. Então, isso passa a ser igual a isso. Então, se eu te perguntar, no final da história, nesse caso, líquido, quem ganhou mais? Qual o plano que deu mais dinheiro? Ou foi igual? Foi igual, perfeito. Mas por que eu estou falando que um é... Calma aí, a gente só viu 1 ano. E ninguém vai se aposentar em 1 ano, não é ideia. Né? Vamos continuar o exemplo. Então, o imposto de renda vai embora, né? Ficam iguais, se equivalem. Em um período, em 1 ano. Mas vamos lembrar que esses planos, tá, isso eu deixo bem claro na minha palestra. Eu posso fazer uma palestra com 2 objetivos sobre PGBL e VGBL. Um é a acumulação de renda. Outro é a aposentadoria. São 2 coisas diferentes. Eu posso usar esses veículos como acumulação da minha renda e outro como aposentadoria. Houve até, na época que a Dilma ainda era presidente, uma discussão, né, que aventou-se, quando faltou dinheiro, né, aventou-se a chance da Dilma tirar os benefícios fiscais desses planos com o argumento de que as pessoas não estão usando esses fundos para se aposentar. Elas estão usando para, eu vou dizer, né, passar renda para os outros, por exemplo. Elas estão recebendo os benefícios, mas não para a razão primordial que eu dei esse benefício, que é para você poupar, para você se aposentar. Tá? Então, já a gente fala um pouquinho mais disso. E aí foi uma briga, né? Foi uma briga das instituições de não é assim, não é bem assim, vamos manter, e ainda bem, né, nada mudou. Bom, vamos voltar para a nossa situação, e aí vamos analisar em mais um período. Então, em mais um período, eu vou ter mais juros. O meu montante vai aumentar, eu vou ganhar juros. Aqui, mesma coisa. Tá? A pilha aqui é igual aqui, porque os juros sobre o mesmo montante dá a mesma coisa. Só que agora eu tenho juros sobre aquele dinheirinho lá que me foi restituído. Tá? Eu aqui, como eu quero comparar os dois, eu vou supor que aquele montante ali foi reinvestido no meu plano. Ah, mas eu não quero reinvestir, eu quero sair para comer uma pizza com esse dinheiro. Tudo bem. É sinal que você pensou e viu, ó, comer uma pizza hoje é melhor do que guardar esse dinheiro lá. O juro, o meu interesse, tanto é que juro em inglês é interesse, porque as pessoas não entendem por quê, mas tem um motivo óbvio, o juro é interesse. O meu interesse em comer a pizza hoje é maior do que eu colocar o dinheiro lá, esperar e me aposentar lá na frente. Tá? Então, o juro ali que eu estou ganhando é maior. Tudo bem, é uma opção sua e ninguém vai te tirar essa possibilidade de tomar decisão. Mas aqui, para o meu exercício, eu tenho que comparar. Não posso botar, ele comeu uma pizza, vamos comparar quem é mais... Não tem como. Então, vamos imaginar que esse dinheiro está reinvestido, eu vou ter um jurinho. E agora eu vou pagar imposto no segundo período. Ó, pode notar que eu só tenho imposto no azul. Então, aqui eu tenho azul e aqui. Então, eu vou ter imposto exatamente aí. Tá? E agora eu pergunto, se você tirar o imposto, continua igual? Não, né? Não. Tá? Claramente ali, né? Essa parte verde equilibra aqui. Legal, mas você tem um juro sobre, né, a restituição, que com o tempo vão virar juros sobre juros, sobre juros, e quanto mais sobre juros você tiver, maior é essa conta. Então, com o passar do tempo, o que você tem aqui no PGBL é muito maior. Voltando para o exemplo que eu comecei, e agora eu vou terminar, né? Suponha que uma pessoa venha para você, poxa, me aposentei pelo PGBL, você me fala que era melhor, só que tomei uma mordida enorme. Aí ela olha para a pessoa do lado, poxa, ela está no VGBL, é muito melhor, porque a mordida dela é menor, sem dúvida alguma. No VGBL, a mordida do IR é só sobre os juros. No PGBL é sobre tudo. Mas calma aí, aqui no PGBL, se vocês duas colocarem os mesmos montantes, das duas uma.
Ou você que está no PGBL teve restituição que a outra pessoa não teve. Se você pegou esse dinheiro e usufruiu, você teve prazer. Prazer é felicidade. Ok, legal. Então, você tem que botar nessa sua conta hoje aí essa sua felicidade lá atrás. Não, você não usou. Então, você aportou no seu plano a restituição proveniente da restituição, você pode ter certeza que a mordida do leão vai ser maior, mas a tua pizza é muito maior do que a pizza da outra pessoa do VGBL. Então, vai sobrar muito mais para você, mesmo com a mordida maior. Então, final da história, final não, ponto e vírgula, né? Semifinal da história, porque tem mais um ingrediente aí que vai tornar essa pizza ainda mais gostosa, ainda melhor. Tem um outro benefício fiscal aí que é muito interessante. Tá? Mas, por enquanto, qual é a moral da história? O plano PGBL, ele é melhor. Quanto maior o longo prazo, você vê que eu só preciso de 2 anos, mas né, ninguém pensa em se aposentar em 2 anos. A gente está falando aqui de uma aposentadoria sendo iniciada possivelmente quando a criança nascer. Ok, agora já é tarde. Tudo bem, mas eu vou começar hoje. Tem 20, 25 anos, 30 anos, alguns 40 anos, outros, estou vendo aqui, tem pessoas aí de 20 anos, 20 e poucos anos. Então, tem uma fase laboral ainda de 40 anos. Ok, quanto maior o tempo de acumulação, maior é a vantagem do PGBL. Tá certo? Por enquanto, por quê? Porque o governo te antecipa um dinheiro que você pode reinvestir. Ao reinvestir esse dinheiro, juros sobre juros sobre juros, você vai ter mais dinheiro ao final, quando você resolver se aposentar. Tá certo? Ok. Então, é o que eu falei, isso é uma decisão pessoal. Vai, você vai ter o dinheiro na sua conta. Você vai receber a restituição e vai estar lá na sua conta. Se você pega aquele dinheiro, se organiza e reinveste, o teu benefício aparece na tua aposentadoria. Se você não reinveste, o teu benefício aparece ali na restituição. Você tem ali um dinheiro a mais. Depende do ponto de vista. Né? Na verdade, você não pode analisar só isso daqui, porque aí você está deixando uma coisa importante. Pois não. Temos uma pergunta aqui no online. O Arthur quer saber se a restituição é igual para todos. Não, não é igual para todos. Né? Ela depende da sua faixa salarial. Então, agora tem tudo a ver com esse slide. Então, assim, há algumas condições, esse benefício do PGBL tem algumas condições para você ter. Mas a primeira condição é você pagar imposto. O governo jamais vai te chamar e vai te dizer, toma aqui a tua restituição. Não. Tá? A primeira condição é, você tem que ter renda tributável. Então, por exemplo, às vezes, né, quando empresas me contratam para eu dar, né, palestras, né? Muitas empresas têm o benefício do PGBL e VGBL, algumas 1 para 1, é bom para caramba. Se a tua empresa dá 1 para 1 benefício no PGBL, é excelente. A média do mercado hoje já está caindo, tá? Já é menor. E aí eu pergunto, bom, qual é a faixa? Para quem eu vou dar essa palestra? Porque depende. Eu ainda estou respondendo a pergunta. Se eu vou dar uma palestra, por exemplo, para um pessoal, né, de classe C e D, com salário de R$2.000 por mês, minha palestra é totalmente diferente. Depende de onde você está. Então, se eu tenho R$2.000 por mês, eu pago imposto de renda praticamente zero. Até 1.900 e pouco eu sou isento de imposto de renda. Então, nesse caso, se eu colocar no PGBL, eu sou isento. Então, o governo não vai me devolver nada. Então, a restituição, respondendo diretamente à pergunta dele, seria zero. E aí eu posso ter um grande problema, porque se quando eu me aposentar, vamos que eu some a renda do INSS com o meu PGBL, né? Pode somar? Pode. E o imposto de renda? Vai ser na soma dos dois. Se a soma der, por exemplo, 4.000, eu vou pagar imposto sobre todo o meu PGBL. E aí o PGBL vai ter sido uma decisão equivocada lá atrás. Tá? Então, a restituição depende da faixa do imposto que você está. Então, se você está na faixa de 22,5%, você vai ser restituído em 22,5%. Se você está na mais alta, é 27,5%. Se você está na de 15%, é 15%. Tá certo? Isso é uma pergunta muito importante. Então, isso. Então, agora, as condições, né,
para você se beneficiar do benefício do PGBL. São todas opostas a essa daí. Por isso que aí está escrito assim, o plano VGBL ele é vantajoso em relação ao PGBL para quem? Para quem faz a declaração simplificada. Por quê? Quem faz a simplificada, o governo não faz conta de quanto você pagou, tira daqui, eu vou te dar a restituição. Não tem essa conta. Tá? Essa conta é simplificada. Tá certo? Então, para quem é mais jogo na simplificada, não faz o PGBL. Tá bom? E essa é uma decisão a priori. Isso que assim, quando você vai declarar, você já fez o PGBL, Inês é morta, né? Já acabou. A decisão é anterior. Vou começar 2019. Qual é o fundo melhor? Então, você tem que projetar a sua renda e tudo mais. Se lá na frente você projetar que nada vai mudar na sua vida e você declarou na simplificada e foi melhor, sai fora do PGBL. Porque você vai ser bitributado. Por que bitributado? Porque no PGBL, lembra disso, você lá na frente paga imposto. E hoje você não vai ser restituído por esse pagamento. Então você vai pagar imposto também. Então é o pior dos mundos. Tá certo? Quem não tem renda tributável, então aquela pessoa que vive, né, não tem renda tributável, vive de dinheiro acumulado, de herança, né, não faz sentido ter um PGBL. Quem é isento, né, tem muito, a lei dá algumas classes, né, algumas situações em que a pessoa é isenta, então também não. Quem não contribui para o INSS, então isso é uma regra. Tá? Para você usufruir do benefício do PGBL, você tem que contribuir para o INSS. Ou, sim, isso é uma regra. Tá? Não é lei. É porque lei jurídica, se tiver algum advogado, para a gente é lei, mas o advogado diferencia lei é uma regra. Tá? INSS ou regime próprio. Tá? Por exemplo, eu não contribuo para o INSS porque eu sou professor, servidor público federal. Então, eu tenho um regime próprio, tá? Diferente, mas estou valendo. Estou dentro. Tá? E o limite imposto pelo governo, essa pizza gostosa aí que o governo nos dá, olha, é só até 12%. Tá? Então, da tua renda tributável, anual, tá? A conta é sempre anual. Se você ganha 2 mil no primeiro mês, mais 20 mil no segundo, você está com 22 na conta. Tá? Somente 12% você pode botar em PGBL. Por quê? Não é que você pode, né? Não é que você é proibido, mas se você botar mais do que 12%, fizer a conta errada, você acaba sendo bitributado na parte que excede os 12%. Tá? Lembrando que 13º e participação em resultado e lucro não é renda tributável para esse fim, porque elas têm, o imposto é exclusivo. Então, na declaração tem uma parte lá, é imposto exclusivo, pode ver lá, 13º entra ali. Então, não entra. Então, quando você fizer essa conta dos 12%, coloca hora extra? Sim. Coloca férias? Sim. Férias pode entrar, mas não coloca 13º, nem participação em lucro ou resultado. Porque esses dois, uma vez mais, têm tributação exclusiva na fonte. O que é uma tributação exclusiva? Não são somados a nada. Tá? Então, se não é somado, não faz parte da renda tributável total. Então, não faz parte dos 12%. Então, se eu quero, numa situação usual, se eu quero poupar 20%, se eu tenho condições de poupar 20% para uma previdência aberta, o que eu faço? Boto 20% no PGBL ou 20% no VGBL? Ou alguma outra coisa? 12 no PGBL, 8. Por isso que o ideal é você ter os dois planos. Eu tenho 6 planos hoje. Cara, que loucura. Por quê? Já vou explicar. Comecei com 1, e aí fui mudando, e já eu explico o porquê. Tá? Mas, no mínimo, 2 é inteligente você ter. Um PGBL e um VGBL. Ah, mas eu quero só botar 10%. Então, eu só vou ter um PGBL. Sim, é verdade. Mas... Já, um VGBL pode ser que você precise. Eu vou dar algumas situações em que o VGBL pode te ajudar.
Bom, esse outro slide, eu vou comentar aqui rapidamente, né? Essa é uma dica que, assim, muito modéstia à parte, eu nunca vi em lugar nenhum as pessoas comentarem isso. Isso é muito importante para quem vai na simplificada. E, geralmente, quem vai na simplificada são as rendas menores. Tá? Eu vou falar rapidamente, só para aguçar o interesse de quem, se alguém quiser abordar mais, tá? Pode entrar em contato comigo, enfim, pode mandar e-mail, tirar dúvidas, a gente bate um papo. A questão é, as pessoas falam, é fácil. Você vai o programa do imposto de renda vai me dizer o que é melhor, se é simplificado ou completo. É verdade? É verdade. É verdade. Então, isso você não precisa se preocupar. Dado que você está ali declarando, você não precisa mais se preocupar, porque, na verdade, a Inês é morta. Agora, no ano anterior, você pode tomar melhores decisões. Vou te dar um exemplo muito simples. Tá? Imagina que eu não tenho dependente, eu tive um ano bom de saúde, não gastei com plano, nada, não tem nada a abater. Né? Mas até 12% eu ouvi Carlos Heitor dizendo que o PGBL era melhor. Então eu vou botar lá 12 mil. 12 mil. Vamos supor que eu ganhei 100 mil no ano, tributável, botei 12 mil no PGBL. Sabe o que eu vou te falar? Deu ruim. Sabe por quê? Porque o governo te dá 16 mil. Ele te dá de lambuja no simplificado. Esse que é o esquema do simplificado. No simplificado, o governo diz, olha, não quero saber o que você gastou com o dependente, eu vou já te dar uma quantia aí para você abater. Se for melhor você mostrar que você gastou, mais legal para você. Mostra aí que o completo vai ser legal para você. Se não, eu te dou esse benefício. Então, se o cara botou 12 e o governo dá 16, ele botou o 12 à toa. Mas aí você pode falar, mas é óbvio, né? Porque o 12 é menos 16. Tudo bem, vamos para 20. Mesmo assim, o 16 é melhor. Porque quando você bota 20, você está ganhando 4 mil só o benefício. Porque 16 ele já te dá. Só que quando o governo te cobrar o imposto do PGBL, ele vai cobrar um imposto sobre 20. Então, por que isso aí é... Porque não é óbvio. A ideia que eu estou passando, eu espero que você... faz sentido. Mas a conta não é óbvia, não. Você tem que fazer a conta lá na frente. Então, é uma conta matemática que não é numa célula de Excel, não. Tá? É uma conta bem elaborada. Tá? O que eu posso dizer para vocês é que o programinha de dizer lá o que é melhor, ele não contempla a decisão que você deve tomar lá atrás. Tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Isso aflige principalmente as rendas menos beneficiadas da sociedade. Professor. Pois não. A Adriane ela precisa saber, ela precisa pagar o INSS para se ter um PGBL. Sim. Não, vamos lá, eu vou responder o que ela quis perguntar e o que ela perguntou de fato, que são duas coisas diferentes. Não, ela não precisa pagar o INSS para ter um PGBL, mas para se beneficiar de um PGBL, ela precisa pagar um INSS, lembrando, INSS ou regime próprio. Por exemplo, se ela é servidora do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Tem o regime próprio, não contribui para o INSS, mas contribuindo para o regime próprio, ela tem o benefício. Então, se ela está numa situação da vida em que ela não contribui para o INSS, eu sugiro fortemente não contribuir para o PGBL. Ela pode até ter o plano, mas sim contribuir para o VGBL, porque ela vai receber um benefício que ela não vai ter, na verdade. E aí, lá na frente, o governo vai cobrar. Mais ou menos, é como se o governo te desse hoje 20 para cobrar 15 na frente. É um negócio bom para a gente. Só que em algumas situações você não tem o 20. O governo diz, opa, você não tem esse direito do 20, mas mesmo assim eu vou te cobrar o 15 lá na frente. Então, para essas pessoas, o PGBL fica bem ruim. Ok. A gente volta a falar mais sobre isso. Claro. Não. Mas olha só, para você não estar no INSS, a sua situação tem que ser muito, muito peculiar, né? É porque você não tem renda tributável, porque toda renda tributável, tá certo? Então, você tem a situação de você ser isento. Isso, exatamente. Então é uma situação muito peculiar você
Por exemplo, se você... Não, tem um caso. Se eu vivo de aluguel, o aluguel é renda tributável, mas eu não sou obrigado a pagar INSS. Então, aí vai cair nesse caso em que o VGBL, para mim, é o melhor, porque eu não pago o INSS. Sim. Então, aí por isso que você dificilmente vai ter um PGBL para criança. Tá? Então, você vai ser um VGBL para criança. Bom, quando você escolhe o plano, tá? Tem algumas dicas aí. Primeira coisa, as taxas cobradas pelos planos PGBL e VGBL. Tá? Quando esses planos começaram, as taxas eram altíssimas, mas assim, 5% ao ano. Uma taxa que o meu plano era 5% ao ano. Era 9% no seu caso? Tá, eu sempre fui muito observador, eu corri atrás, sei que eu negociei com o meu banco, talvez eu consegui uma taxinha melhor por causa disso. Tá? Hoje, a boa notícia é que essas taxas caíram bastante. Tá? Eu tenho boas notícias que o mercado andou para frente, tá? O que é muito bom. Mas, ainda assim, fica a dica de você conhecer as taxas e brigar por taxas menores. A primeira taxa é a taxa de administração. Essa taxa não tem como. Qualquer fundo vai te cobrar, porque, né, você tem que pagar os custos de todo mundo que está trabalhando ali na administração e na gestão daquele fundo. Certo? Então, essa é uma taxa que vai ter e você tem que apenas correr atrás da melhor. Tá? Tem muita diferença. Tá? Taxa de carregamento na entrada. É um valor cobrado em cima de cada valor. Então, vamos supor, antigamente, no meu plano inicial era 4, tá? Hoje, bom, final da história, hoje todas as instituições já têm taxa de carregamento 0, que é muito bom. Mas se você chegar lá, né, e, me dá um plano de previdência, preste atenção, porque, primeiramente, em geral, eles vão te oferecer um que tem carregamento. Tá? O que é o carregamento? Vamos supor, 2%. Se você botar R$100 no plano, 2% já sai fora. Você nem vem entrando, só entra 98. 2% já sai fora para a instituição. Tá certo? Já a taxa anterior à administração, esse 2%, ele é prorata dia a dia, tá? 2% ao ano. Tá? De forma que ao dia é pequenininho, é prorata. Já o carregamento, não. Pagou, saiu, na hora. Taxa de carregamento na saída. Tá? É uma taxa que você paga ao sair. É a mesma coisa do outro, só que ao retirar o dinheiro. E, finalmente, taxa de performance. Que, se esse fundo bater a boca do balão, render muito acima do mercado, uma parte é nossa, é do fundo. Tá? Para nossa sorte... Taxa de performance, eu nunca vi um plano, e olha que eu já estudei bastante. Agora eu estou fazendo um artigo com o mestrando, que a gente analisou 132 fundos, tá, de previdência privada, PGBL e VGBL. Então, eu posso dizer que a gente tem que tomar cuidado para usar as palavras nunca, sempre, né? Mas aqui eu posso dizer que absolutamente a maioria, ou todos, fundos não têm performance, o que é muito bom, tá? E que pese a SUSEP não proibir. Pois não. O pessoal do online pediu que as perguntas sejam feitas no microfone também. Senão eles não ouvem, Eles não ouvem. Tá, eu vou repetir as perguntas, então. Em relação à pergunta feita, houve 2 questionamentos aqui, dizendo se pode ou não pode fazer um PGBL para crianças. O Ricardo disse que pode fazer sim e utilizar a dedução do dependente. Sim, exatamente, como dependente. Exatamente. Tá. Só para continuar aqui, essa taxa de carregamento na saída também é uma taxa que absolutamente hoje está zerada. Tá? A única exceção, a maioria dos planos colocam isso, olha, se você retirar antes de 2 anos, eu vou te cobrar uma taxa de saída. Ou seja, se você utilizar, né, se você sair daquele plano antes da tua aposentadoria, eu vou te cobrar. E aí alguns são 2 anos, 10 anos, 15 anos, né? Se você não se aposentar, alguns são mais até menos conservadores, né? Se você não se aposentar comigo, eu vou te cobrar uma taxa de saída. Mas, assim, é muito comum e todas as seguradoras têm hoje
planos sem taxa de carregamento na saída. Tá, agora eu vou mostrar algumas... Esse foi o estudo de 2017, tá? Só para te dar, as taxas não estão atualizadas a 2018, mas só para te dar um cheiro, né, dos montantes das taxas que se cobram nesse mercado. Então, eu peguei as 5 maiores taxas, tá? As 5 maiores, perdão, instituições que são ligadas a grandes bancos do varejo. Então, é importante saber que você tem 2 nichos aí nesse mercado. São os bancos de varejo e o que a gente chama de seguradoras que não são ligadas a bancos de varejo, as seguradoras puras, como, por exemplo, Sul América, hoje você tem até a Porto Seguro entrando, a Prudential, a MetLife, né, uma série de seguradoras que também têm esses planos previdenciários, né? Mas hoje realmente esse mercado é dominado, 60%, 70% é dominado por essas 5 instituições. Tá? A Brasilprev é a do Banco do Brasil. Então, assim, há uma diferença, né? Se o seu plano, o dinheiro que você coloca nele, e isso eu vou falar depois de 2 slides, você que define se você quer botar o seu dinheiro em renda fixa, ou seja, mais conservador, menos arriscado, ou em ações, por exemplo. Tá? Se você escolher um fundo de renda fixa, você vê que as taxas são menores, porque investir em ações dá mais trabalho, né? É mais arriscado, então você paga mais por isso. Então aqui você vai 0,7, 0,8, 1, 0,8, 0,5... Então, hoje, eu diria que as taxas estão aí entre 0,5% e 0,8%, 0,9%, até 1% para uma renda fixa. Tá? Eu já vi até um fundo, tá? Não poderia dizer instituição, mas não é objetivo dizer qual instituição tem o mais barato, não é esse o objetivo aqui. Tá? Eu já vi até um fundo cobrando 0,4%, 0,37%, mas aí realmente depende do teu aporte. Né? Se você chegar lá com 2 milhões de reais, é claro que eles vão te dar taxas melhores. Então, aqui eu estou falando de taxas, né, para o grande público. Tá? E já na renda variável, aí você sobe, 1,9, 1,5, 1,2, 2, 1,25. Em outras palavras, aí você já está falando de 1 ponto alguma coisa até 2%. Então, qual é a leitura que você faz dessa tabela? Você sabe que esses dados não necessariamente estão atualizados, porque esse mercado ele é vivo. Então, hoje, por exemplo, o Itaú pode ter lançado, pode ter documentado na SUSEP um novo plano com uma taxa X. Tá? Nada impede o Itaú de fazer isso diariamente. Tá? Mas a leitura é que, olha, um plano renda fixa, se eu pagar mais de 1%, eu estou pagando caro. E a gente vai ver que essa taxa tem um impacto na tua aposentadoria importante. E no renda variável, se eu pagar mais do que 2%, eu estou pagando caro. Taxa de carregamento, momento atual, todas elas zeraram. E quem não está aí nessa lista também. Então, inclusive Itaú, né, fez uma propaganda na TV recentemente dizendo isso, né, propagandeando que zerou Tesouro Direto e zerou carregamento em PGBL e VGBL. Tá? Isso é um movimento do mercado, né, exatamente por causa daquela comparação entre fundos tradicionais, que não têm o carregamento, e fundos previdenciários. Então, foi um movimento interessante, porque simplificou para o consumidor, né, simplificou para a gente. Menos uma taxa para se pagar. Opa, até nisso também tem Black Week. Zero de administração. Olha, isso eu te afirmo, com certeza deve ter uma letrinha ali, ó, no primeiro ano, né, no primeiro... Porque se não houver taxa de administração, o fundo não ganha. E aí eles vão viver de quê? Vão comer o quê no final do dia, né? Então, certamente, olha, carregamento zero, eu falo, não, ok, já é o padrão de mercado, tá? Mas taxa de administração zero, dá uma olhadinha, se você realmente achar, me manda, porque na pior hipótese vai ser por um ano, nos primeiros 3 meses, nos primeiros 6 meses, uma coisa assim. Lembrando que, se uma pessoa chegar lá, quero abrir um plano de previdência, em qualquer das instituições, quanto você vai dar por mês? R$100? Fatalmente, eles não vão dar zero de carregamento, tá, pessoal? Então, não estou dizendo que zero é para todo mundo.
todos eles já dão o zero. Aí depende, cada um tem sua política, né? Talvez um deles vai dar zero para todo mundo, talvez um outro não vai dar zero. E é muito comum eles escalonarem. No primeiro ano você paga 2%, no segundo ano você paga 1%. Estou dando exemplo. E no partir do terceiro ano você não paga mais nada de carregamento. Então está muito comum também isso. Pois não? Bom comer bom água, senão... Oi, boa noite, Carlos. Uma dúvida que eu tenho. Eu entrei em contato com a Caixa Vida e Previdência há mais ou menos uns 2, 3 meses para poder saber o saldo da minha Previdência. E aí a menina que me atendeu, ela exatamente me informou que eu, toda vez que fazia o aporte, eu tinha uma taxa de carregamento de 4%. Altíssima. E que naquele momento eu teria a minha taxa reduzida a zero, né, sendo que eu precisava deixar a minha renda lá por pelo menos 3 anos, para eu ter direito a essa taxa. Beleza. Só que, assim, a contribuição, tanto do PGBL quanto do VGBL, ela é livre. No decorrer dessa minha contribuição, o que aconteceu umas 3 vezes? Como eu recebo boleto, eu acabei esquecendo de pagar o boleto e teve uma vez que eu não recebi o boleto e por essa razão não paguei. Beleza. Só que depois que eu dei o ok para ela, para essa situação do 0% aí de taxa de carregamento, atrasou por conta do correio a chegada do boleto e junto depois com o boleto eu recebi uma outra correspondência falando que eu estava inadimplente. Então, eu queria ver com você, saber contigo, se você tem a informação de por que isso aconteceu e se, de fato, teria que acontecer isso. Porque, assim, eu não estou inadimplente. Não. Se é uma contribuição livre, se é um aporte que eu estou fazendo de forma voluntária, eu não tinha que receber essa correspondência e dizendo que, se eu não pagasse naquele mês, eu teria minha previdência suspensa. Não. Vamos lá. Alguns pontos do seu comentário são interessantes, né? Primeiro, essa negociação da taxa de carregamento, tá? Existe, todos os bancos estão propensos a negociar, isso é normal. Tá? Eu, quando fiz uma delas, foi interessante, que eu perguntei, quanto é que é o carregamento? Foi uma das primeiras. É 4% se você colocar, os valores eu não me lembro, estou chutando. 4% se você colocar R$200, 3% 500, se você botar R$1.000 é 1%, na época não tinha zero, é 1%. Falei, tá. Se eu colocar R$1.000 na primeira, você pergunta mesmo, se eu colocar R$1.000 na primeira e depois baixar para 200, que eu posso, né? E aí? Ela falou, mesmo, o sistema não vale a primeira. E foi isso que eu fiz e valeu. Então, eu fiz a primeira, juntei R$1.000, né? Não sei se 1.000 ou outro valor qualquer, e fiz a primeira, então o sistema me colocou com a taxa de carregamento mais baixa na época, e depois eu pedi para mudar, ela mudou e eu não tive esse problema que você está me falando. Isso aí, assim, não existe, tá? Não existe, em absoluto. É claro que eles poderiam ter lá uma regra nesse meu exemplo, assim, é R$1.000, mas você tem que contribuir por 2 anos para ter esse 1%. Ok, isso é lícito, tá? Então, o teu exemplo, olha, você vai pagar 4, foi para 2 ou 1 ou 0, né? Foi para 0, mas você tem que tá pagando. Se você deixou de pagar, você perde esse benefício e volta a pagar 4%. Isso é lícito. Mas jamais falar que você está inadimplente, eles jamais podem acabar. Olha só, não pode se acabar um plano de previdência. Pois é, isso. Tem uma história minha também que eu vou contar já. Não pode, não pode. Eu anotei no protocolo. Não pode. Eu estou achando muito estranha essa daí. Guardei a carta, inclusive, eu recebi por 2 vezes. A SUSEP não regulamenta um valor mínimo de permanência, tá? Então tá, eu já vou falar para vocês o que aconteceu comigo, então. Eu vou falar o último slide aqui, que era uma última dica que eu ia dar, já vou antecipar pelas perguntas de vocês. Existem os planos velhos e os planos novos, né? As coisas foram evoluindo. Qual é o melhor plano? Depende. Os planos velhos, né, são ruins por um lado, porque eles, em geral, são mal geridos, em geral, têm taxas de administração muito altas, né? Em geral, podem ter carregamento altos. Então, isso te leva a crer que o plano jovem é melhor. Sim, nesses quesitos, o plano jovem é melhor. Mas os planos velhos têm uma coisa, aliás, tem 2 coisas que são muito boas.
A tábua, exatamente, a tábua. Então, a tábua atuarial que eles usam... E deixa eu parar de falar esse termo aqui. Vamos falar a linguagem dos humanos, né? Antigamente, a expectativa de vida era maior. Então, o plano velho vai esperar... antigamente a expectativa é menor, né? Um plano antigo vai esperar que você morra... Eu vou chutar, tá, gente? Que você morra com 70 anos. Já um plano novo vai estimar que você morre com 85. Em qual deles você vai ganhar mais dinheiro? Primeiro. Porque o primeiro vai fazer uma conta você morrendo com 70 anos. Então, o plano atual já usa as tabelas atuariais atuais, que, né, muito orgulho, é lá na UFRJ que se faz, não a gente no COPEAD, mas o Instituto de Matemática lá na UFRJ que ganhou essa licitação, então faz essas tabelas atuariais. Ou seja, faz pesquisa de 5 em 5 anos para saber com que idades as pessoas estão morrendo. E aí isso aí entra como input. Então, o que eu fiz? Na época, eu migrei, só que eu mantive... Lembra que eu falei que eu tinha 6 planos? Então, eu mantive o meu P e o meu VGBL antigos ali, vivos. Por quê? Porque eu não queria perder um contrato que eu tinha assinado com eles com uma tábua atuarial ótima para mim. E também com uma taxa de reversão ótima para mim também, que é o segundo motivo, que já eu falo o que é isso, taxa de reversão. Tá? E eu perguntei exatamente isso. Olha, qual é o valor mínimo que eu tenho que manter aí para o meu plano ficar vivo? E aí não souberam responder. Olha, R$10, R$5, não tem mínimo. Fui na SUSEP, né? Trabalho muito com a SUSEP. E aí, SUSEP? Não tem, realmente a gente não estipula valor mínimo, não estipulamos. Então, assim, em tese, R$1. Aí eu, para não ficar correndo risco, mantive lá R$1.000 num, R$1.000 no outro. Está lá, todo mês, né? Outro ponto que me salientou, você tem que ligar para saber quanto você tem. Isso aí mamãe era criança, cara, muito tempo atrás isso. Hoje você vê na internet tudo, né? Não, pelo amor de Deus. Então, hoje eu vejo lá na internet o meu saldo e eu mantive os meus planos velhos, né? Qual é a minha ideia? Quando eu me aposentar, eu posso fazer isso, eu vou pegar os meus planos novos, que rendem mais, eu não pago taxa de administração menor, não pago carregamento, vou voltar para os meus planos novos, velhos. E aí eu vou me aposentar por eles. Isso é um passivo que as instituições têm enorme, porque lá em 97, a tábua atuarial que existia na época era uma tábua muito defasada. Muito. Em 97, né? Imagina quando a gente se aposentar, daqui a 20 anos, está falando de 40 anos. E mais a defasagem da época que existia, porque a tábua não era atualizada. Tá? E tem mais uma também, essa tábua agora está sendo feita corretamente, mas na época era feita para toda a população nacional. E é claro que uma pessoa que vive em determinado lugar vive mais do que outro que vive em outro lugar, porque é mais perigoso, é menos perigoso, enfim, né? Então, isso é um passivo. O que houve, assim, até um parente, as instituições ligarem para as pessoas, tem aqui um plano muito melhor, você não vai pagar isso, não vai pagar aquilo, eu te dou um benefício, quer mudar? As pessoas, sim, mudavam. Eu tive um cliente que foi abordado dessa maneira. E ela a matar o teu anterior. Não. Qual é o ideal? Sim, aceita a tua oferta, mas não tira tudo, não. Deixa R$1.000 em cada um. Aí quando ela vai falar, não, mas aí eu não posso, desculpa, não posso mais te dar o benefício, porque elas te empurram para você terminar o antigo. Né? Não, o fundo não acaba, não pode acabar. Se isso vier a acontecer, a instituição acaba e o fundo passa para outra. A SUSEP desregulamenta aquela... Não pode. Você tem que ter essa estabilidade, porque senão esse mercado vai acabar. Se você não tiver estabilidade, aí sim, nesse mercado, o direito adquirido tem que ser respeitado acima de tudo. Porque se for desrespeitado uma vez, né, aí ninguém acredita, aí acabou o mercado. Fecha a porta, bota para balanço, vamos vender cocada, outra coisa. Sim. Vamos lá. Antecipando, então, essa pergunta sempre tem, é importantíssima. Tá? A portabilidade aqui, ela é total, exceto para 2 pontos. Você não pode portar de P para V, pelo motivo óbvio, né? Porque a tributação é diferente. E você não pode portar uma coisa que eu ainda não falei, regime de tributação, que é outra coisa importantíssima. Professor, Oi. Só não esquecer de repetir a pergunta para o pessoal que está online e não está escutando. É verdade. Então, a pergunta foi se haveria portabilidade, como eu posso migrar de um plano para outro.
E a resposta, sim, você pode migrar, por exemplo, para outra instituição, para outro plano, para outro, isso que está no slide agora, tipo de investimento, mas não pode migrar de um PGBL para o VGBL, por exemplo. Não pode misturar as letrinhas. E também não pode migrar de um plano de tributação para outro. Só que esse é um ponto que eu ainda não falei. O regime de tributação vai ser logo após esse slide. Tá? Então, já eu falo disso. Só agora colocar que existem 5 perfis que a SUSEP regulamenta, que você tem que decidir isso. Né? E aí é legal você sempre conversar, ou se você está aqui representando a sua empresa para passar, para informar melhor os seus colaboradores, é sempre que as pessoas conversem com alguém, né, que entenda um pouquinho disso para ser bem assessorada. Se você não quiser correr risco nenhum, existe o perfil soberano, que é aquele que só investe em título do governo federal. Um pouquinho mais arriscado é o perfil renda fixa, que vai também investir em títulos de empresas, como, por exemplo, um título da Vale, um título da Petrobras. Tem um pouquinho mais de risco, né? Mas um título de renda fixa, o próprio nome já diz, renda fixa não é fixa, tá? Esse nome é um pouco mal dado, mas é bem menos arriscado que uma ação, por exemplo. Um título da Petrobras tem muito menos risco que uma ação da Petrobras, isso aí é indiscutível. O perfil renda variável, tá? Ou seja, ações, só que aqui a SUSEP impõe um limite de 70%, porque vai que você bota 100%, aí você chega no final, o Brasil deu errado, você perdeu tudo. Né? A ação pode acontecer, né? A Ike Batista está aí para nos dar um grande exemplo. Né? Perdeu tudo, todas as empresas dele viraram pó, todas. Ah, mas não sei qual está existindo. Está existindo porque alguém botou dinheiro e transformou a empresa numa nova empresa, mas não é mais do Ike. Né? Perfil imóveis. Então, agora, 20% você pode escolher com um limite imposto para a SUSEP de 20% em fundos imobiliários. E, finalmente, isso aí foi uma inovação da lei do final de 2015. Tá? Antigamente, era somente esses 3 primeiros. Agora também tem o perfil cambial. Então, se você vai estar com medo do dólar subir muito, você pode pedir, olha, eu quero no meu plano aí botar um investimento em até 10% em fundo cambial, ou seja, que vai render junto com o dólar. Tá? Tem alguma dica? Olha, ninguém sabe que a ação vai subir amanhã. Se alguém te falar essa aquisição, ou ele está mentindo ou ele é um insider information, ou seja, ele tem uma informação privilegiada e isso é crime. Tá? Não pode. Tá? Se eu sou do alto escalão gerencial da Petrobras, eu não posso comprar nem vender a ação da Petrobras. E nem uma pessoa perto, familiar, nem pensar. Eu assino isso. Tá? Então, qualquer pessoa que fala, não, olha só, compra aí, não sei o que, essa ação que vai subir, dá 2 uma. Ou ele está chutando, e aí chute, qualquer um chuta, né? Ou então, mas, porra, ele não estudou para isso. A gente estuda para entender e para tomar melhores decisões de alocação. A gente não estuda para saber o que vai acontecer amanhã, isso é impossível. Tá? As pessoas acham que a gente sabe o futuro e não sabe. Não tem como prever que a ação vai subir. É impossível isso. Se tivesse, o pessoal já estaria rico há muito tempo. O Arthur gostaria de saber se é comum uma seguradora oferecer de cobrir taxas oferecidas ou a SUSEP não permite esse tipo de operação? Permite sim, pelo contrário, a SUSEP, né, até um parênteses aqui, gente, está num momento complicado do Brasil, ouvindo corrupção para lá e para cá, mas ainda existe muita gente competente e honesta nas instituições públicas. Tá? Na SUSEP eu posso falar, tem muita gente competente lá e que eu vejo assim, o cara brigando por nada, ele não vai ganhar mais, ele briga porque aquilo ali vai ser melhor para a sociedade, os planos vão ficar mais justos. Né? Eu participo muito de rodas de discussão dos bancos com a SUSEP, né? E é muito legal, eu saio sempre com esperança de que o nosso país pode dar certo. Porque tem muita gente boa lá, assim como eu tenho colegas na FRJ que têm o salário, mas vão lá e trabalham muito mais do que poderiam, do que deveriam, inclusive. Então, assim, uma mensagem de esperança aí para o nosso país, que está num momento tão conturbado, né, com vários exemplos ruins, né, aí na mídia, mas eu acho que a gente tem muita gente boa ainda, a gente não pode deixar que o mau exemplo vença, né? Então, a resposta é sim, a SUSEP incita isso.
Tá? Tanto é que a portabilidade é algo facílimo, que não depende da sua instituição. Se você quiser ir para... Assim, isso já existe, né, na telefonia, por exemplo, mas com plano de previdência é muito mais fácil. Você não precisa nem ir na sua instituição. Você vai na nova, vai lá, quero ver esse plano aqui, me está aqui o meu fundo. Né? Eles fazem tudo lá internamente rapidíssimo. Então, isso é realmente muito bom. Só toma cuidado para ver se o teu plano não tem lá um ponto em que ele te cobra a taxa de saída. Tá? Alguns planos, principalmente os antigos, têm taxa de saída. Então, isso quer dizer, por exemplo, uma taxa de saída de 2%. Se você for carregar 10 mil reais, portar para outro, esse aí vai te cobrar na saída 2%, ou seja, R$200. Tá? Só ter esse cuidado. Bom, agora sim, chegou um outro benefício que é muito pouco alardeado na mídia, tá? E é, para mim, um dos maiores benefícios que você tem ao investir em previdência privada. Tá? Que você pode escolher o regime de tributação, aquele imposto de renda, né, que a gente vem falando lá do início, que pode ser acima de 4,66, 4,68, tabela atual, né, 27,5%, você tem uma alternativa aqui que só funciona para esse tipo de mercado, para PGBL e VGBL, tá? Que é a tabela regressiva. Essa tabela regressiva, ela vai te cobrar uma alíquota de imposto de renda, tá? Primeiramente, exclusiva, ou seja, não soma com INSS, soma com nada, é exclusiva na fonte. Isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom. Porque, às vezes, você tem um INSS, alguma pessoa de 3 mil, se você somasse aqui, ia dar 5, 6, 7, aí você iria para o 27,5 lá. Você iria ser prejudicado lá. Mas aqui não. Essa tributação é exclusiva, ou seja, não mistura com nada. Se o dinheiro você investir por até 2 anos, você paga 35 na fonte. Péssima decisão, né? 35, o outro é 27,5. Péssima decisão. Mas olha que, com o passar do tempo, acima de 10 anos, você paga só 10%. Tá? Isso aqui, 10% de imposto de renda, nem num fundo tradicional você consegue 15% na melhor hipótese. Com ações, 15% na melhor hipótese. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, se você ficar por mais de 10 anos... Vamos lá, venhamos e convenhamos, né? Como diz um amigo meu, um plano de previdência para você ficar mais de 10 anos. Tá? Você vai acabar pagando somente... Eu acho que aqui estou... Alô? A bateria... Alô? Voltamos. Você vai pagar somente 10%. Isso é um baita benefício, pessoal, é um baita. Sabe por quê? Principalmente, vamos juntar com o PGBL lá do 27,5. Imagina que eu hoje contribuo, eu estou na alíquota do 27,5, o governo me devolve 27,5 e pede na frente só 10. Isso é um baita, tá? Benefício. A decisão é sua, ninguém pode te imputar essa decisão, porém, você tem até o dia 30 do mês seguinte a abertura do plano para decidir. Se você não falar nada, não assinar nada, eles vão decidir. Isso é regra. Tá? Ou seja, o regime default, o regime padrão é o anterior. Então, se você já tem um plano, tá? E já tem um plano, vai lá e vê. Se for um regime progressivo, e você ainda tem, né, uma longa estrada aí, pretende se aposentar em mais de 10 anos... Entendeu? Olha, Inês é morta novamente. Né? Mas daqui para frente, para com esse plano. Não há nenhum problema em parar com o plano. Vou suspender minhas contribuições. Uma vez mais, nenhuma instituição pode fazer nada com você. Nada. Tá? E abre um novo. E aí escolhe pelo regime regressivo. Você pode trocar do pro para o regressivo? Não, infelizmente não. Se pudesse, seria mole, né? Eu ficava num, opa, é melhor o outro, vou para o outro. Opa, é o melhor um, volto para o outro. Não pode. Então, ali Inês vai ser morta, mas pelo menos daqui para frente, você, em 10 anos, vai ter uma alíquota reduzida a apenas 10%. Tá? Então, esse benefício, gente, é realmente muito interessante. Tá? Claro, se você fizer o resgate aqui no meio, aí você realmente, né, mesmo aqui no 25, lembrar que aqui é 25% sobre o total.
A tabela 27,5 tem ali aqui a parcela a deduzir. Então, 27,5 é marginal, né? A alíquota média aqui, claro que depende da receita, mas para um salário de 6 mil, a alíquota média tem que fazer a conta, vai dar aí uns 15%, por aí. Então, essa tabela aqui, para períodos curtos, ela é ruim pra caramba, tá? Mas se você conseguir levar essa tabela para mais de 10 anos, ela torna-se um baita benefício. Pois não, eu vou repetir a pergunta dela. Sim. Então, ela perguntou sobre a regra PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. Sim. Tá, o que acontece é o seguinte, se você ficar contribuindo por 10 anos, e aí no 10º ano resolve tirar tudo, você não vai pagar só 10%, não. Você vai pegar as contribuições dos últimos 2 anos, 35%. As contribuições de 2 a 4 anos, 30%, e por aí vai. E aí vai acabar sendo muito ruim. Então, qual é a ideia? Ou você realmente fica por uns 25 anos para você ter um prazo médio acima de 10 anos, aí legal, vai pagar 10%, ou então, se você quiser se aposentar com 15, a partir de agora, né, 15 anos, se você se aposentar tendo uma renda vitalícia, você vai cair nos 10%, porque o primeiro salário vai ser a primeira contribuição, e aí ele vai andando no tempo, você vai também estar nos 10%. O problema é realmente a pessoa contribuiu por um prazo pequeno e queira retirar tudo ali, e aí fatalmente ela vai cair na alíquota ruim. Depende, tá? Você está pensando certo, só que eu não posso dizer um sim generalista, porque eu vou estar... Vamos lá. Se os resgates forem parciais, tá? Não, se forem parciais, por exemplo, tem gente que retira. Aí o prazo mínimo que a SUSEP pede são 60 dias, tá? Então, para você fazer resgate em planos PGBL e VGBL, é livre, mas é um livre com algumas restrições, mas que eu posso falar para vocês são restrições nada impeditivas, tá? Uma delas é que você não pode tirar dinheiro todo mês, mas você pode a cada 2 meses. Então, né, qual o problema? Você tira o dobro em 2 meses. Se você ficar tirando em 2 meses algo que você contribuiu há mais de 10 anos, essa aqui é boa também. Se você fizer grandes retiradas, não. Um outro contra-exemplo ao que você falou, volto a dizer, baixa renda. Imagina que eu quero me aposentar, né? Lá no final eu vou ganhar R$ 1.500. Eu estou abaixo. Então, aqui eu vou pagar 10, lá não vou pagar nada. Então, também depende do foco da renda, não é uma coisa tão... Ó, gente, vou falar para vocês, assim, pasmem alguns, né? Mas não existe nenhuma calculadora que faça essas contas todas. Eu estou fazendo, fui contratado para fazer um simulador para dizer assim, ó, imputa os teus dados, tudo. Né? E aí, sexo é importante, porque a tábua atuarial é diferente para homem e para mulher. Né? Idade, tem renda extra, qual é a contribuição mensal, os tipos de renda, tudo que impacta é uma conta que não é fácil, não é assim, não é um Excel que vai resolver, você tem que programar realmente no MATLAB, num R, num software aí mais pesado, e a gente está fazendo, acho que até o meio do ano que vem a gente vai estar isso liberado, que vai ser usado pelo mercado, pela FENAPREV, que representa, né, as instituições bancárias. Não existe esse tipo de simulador. Existe aquele básico que faz a conta, se você poupar R$100 por mês, você vai ter daqui a 30 anos, não sei quantos. Isso aí tem, isso é matemática financeira, isso aí é aula 1, né? Mas assim, um cálculo mais elaborado, atuarial, na tábua, aí é uma coisa um pouquinho mais complexa, que não existe no mercado, por incrível que pareça. Então, se você fizer essa pergunta, eu estou escrevendo um artigo hoje, né? Eu sou patrocinado por algumas instituições do mercado, né? Bom, aí vale a pena eu falar o nome, porque, né, o patrocínio, empresas que dedicam, né, um dinheiro para pesquisa no Brasil devem ser valorizadas. Então, eu sou patrocinado, né, uma delas é a Brasilprev, né, e a Brasilprev nos encomendou um artigo exatamente dizendo o que é melhor, a tabela regressiva ou progressiva. Assim, mas eu quero um simulador geral.
Porque é fácil dizer, eu ganho 30 mil por mês, vou me aposentar com 30, né, daqui a 40 anos, aí é óbvio que a regressiva vai ser melhor para você, não tem nenhuma dúvida. No outro extremo, é óbvio que a progressiva vai ser melhor. Agora, e no meio? Qual é o trade-off aí? É uma pergunta que não é fácil de responder. Não é uma conta x ao quadrado menos 2, resolve aí. Não é. Não é. Tanto é que tem pesquisa para isso. A gente está construindo isso. E está dando trabalho, porque toda hora você lembra, calma aí, mas essa pessoa, quando atinge 65 anos, já tem um benefício adicional lá, porque aí dobra a primeira isenção do imposto de renda acima de 65. Então, tem detalhes aí na legislação que você tem que colocar ali. Exato. Então, a pergunta, se você chegar para o gerente e falar, olha, eu quero poupar R$400 por mês, qual é melhor, regressiva ou progressiva? Ou ele não vai saber te responder, ou ele vai responder alguma coisa do chute dele. Vai chutar. A verdade é essa. Professor. Pergunta ou porque está acabando o tempo? Não, é porque você não repetiu a segunda pergunta dela e o pessoal não entendeu. Qual foi a segunda? A segunda pergunta foi se a pessoa fizer resgates parciais, se essa comparação dos modelos regressivo e progressivo. E aí a resposta, em resumo, foi que depende do tamanho do resgate parcial. Se o resgate parcial for muito vultoso e cair, né, dentro de 2 ou 4 anos, ela vai pagar 35, 30 e não vai ser bom. Agora, se o resgate for pouco vultoso, de forma que o que está pagando, de fato, esse resgate foram contribuições há mais de 10 anos atrás, ela vai cair nos 10% ali embaixo, o que vai ser uma boa decisão. Desculpa, o quê? Calma aí. Então, a pergunta dela foi, em caso de morte, qual alíquota de imposto de renda? Bom, aí depende. Calma aí. Essa pergunta é boa, mas tem várias vertentes. Você já se aposentou ou ainda não? Porque, assim, é importante vocês saberem que a regra muda totalmente no dia em que você vai ao banco e diz, eu quero me aposentar. Com qual idade? Eu estou vendo a discussão INSS 55, 75, qual idade eu posso aposentar no... Não tem isso aqui não, tá, gente? Você pode se aposentar a qualquer idade. Se você quiser contribuir R$1.000, eu quero me aposentar com 30 anos, tá bom. Você vai ter aí uma renda de R$1,32, mais ou menos, né? Mas pode. Só que é importante notar que a partir do momento que você se aposenta, você assina um documento, as regras mudam. Aquele dinheiro não é mais seu, ele passa a ser da instituição. Então, por isso que essa pergunta é importante. No período de acumulação, se você vem a dar óbito, tá, ele vai para algum herdeiro seu, ou você pode indicar 2, 3, 4, pode dizer, para esse 20%, para aquele 40%, para esse aqui eu gosto mais, bota 50%. Pode dizer tudo isso. Tá? E aí o processo é muito rápido. Tá? Não tem, nesse caso, imposto de renda. Tá? Mas ele tem o imposto de transmissão, que já eu vou falar. Calma. E se você morre depois de aposentada, aí depende do regime que você escolheu de benefício. Eu também vou falar isso. Deixa eu ver se... Aqui, eu já volto ali. Tá? Opções de renda que você pode escolher. Você pode escolher uma renda vitalícia. Você pode escolher uma renda por 10 anos. Só que aqui tem uma por período determinado. Qual é a diferença? Eu posso escolher por 10 anos, mas se eu morrer antes, perdi o dinheiro. Tá? Perdi o dinheiro. Prazo determinado é 10 anos. Se eu morrer, a outra pessoa o meu herdeiro passa a receber. E se eu não indiquei herdeiro? Aí entra, né, a instituição vai procurar o herdeiro legal, aí dá muito mais trabalho. Tá? Por isso que é bom, né, você indicar o herdeiro lá, sempre. Renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Por exemplo, eu poupei minha vida inteira, né? Vou me aposentar agora, mas estou com medo, cara. Estou com medo, né, da vida me dar uma rasteira, eu passar dessa para melhor em 2 anos. E meu dinheiro? Né? Poupei e fica... Nesse caso, se eu optar pela vitalícia, morri com 1 mês aposentado, eu perdi. O meu dinheiro, na verdade, ele vai
financiar aquelas pessoas que viverem muito mais do que a expectativa. Tá? Essa é a jogada aí das seguradoras. Quem morre cedo, o dinheiro serve para bancar quem morre muito tarde. Tá? Mas eu posso optar assim, ó, eu quero uma renda vitalícia, mas no mínimo eu quero receber por 10 anos. Para pelo menos eu ter a garantia, né, e o conforto psicológico, e se eu morrer, alguém vai usufruir desse dinheiro mais um pouco até os 10 anos. Tá? Depois de aposentado, não, né? Senão, se você faz por 10 anos, está ficando 9 anos e meio, opa, vou para a vitalícia agora, né? Não, não pode. Seria muito bom, mas não pode. De forma alguma. O que você pode, sim, é fazer o split do teu plano. Pega o plano, divide em 2. Ó, esse eu quero vitalícia, esse aqui eu quero, né, renda temporária. Isso você pode. Pois não. Isso aqui? Ah. Ela está perguntando se é regra geral o pagamento de renda mínima ser um salário mínimo, não é isso? Isso, a instituição não poder pagar uma renda inferior a um salário mínimo, ou isso é particular de algumas instituições? Não tem essa regra, a SUSEP não tem, é o que eu falei, se eu quiser me aposentar hoje com R$1.000 lá, né, em tese eu vou ter uma renda de R$1,13 e essa renda é de R$1,13, tá? Agora, as instituições, a SUSEP das regras que, ó, essas regras vocês têm que seguir. E outras vocês são livres aí para brigar entre si. Livre mercado. Então, tem instituições que colocam, por exemplo, idade mínima. Tem. Tá? Ah, ó, esse plano... Deixa eu refrasear isso direito. Não é nem a instituição, é o plano. Ó, nesse plano aqui, você só pode se aposentar com 50 anos. Tá? Nesse outro plano aqui, você só pode, eu só te dou o benefício da aposentadoria se a tua renda gerada for maior que o salário mínimo. Não é normal, não, tá? É normal, sim, a questão da idade. Tá? Para você estimular a pessoa a contribuir por mais tempo. Mas a questão de você exigir não é normal. Mas, veja bem, chegou ao final da vida, né, ela exigiu o salário mínimo, você não tem salário mínimo. O que você tem? O dinheiro é seu. Você não pode se aposentar ali naquela instituição, mas fatalmente você pode portar para outra que vai aceitar te pagar 600, 700 ou o resultado que for por mês. Eu não peguei direito essa questão do split no final. Então, eu posso fazer os 5 casos se eu quiser na minha renda? Você pode pegar o teu plano lá no final e dividir em 5. Por exemplo, você acumulou R$100.000, tá? Não, ela está falando que 100 mil é pouco para ela, na verdade 2 milhões, né? Então é isso aí, ela tem cara de realmente de rica, ali tem cara. Então, você acumulou um dinheiro lá, você pode dividir em 5 e pode optar pelas 5. Note bem, é uma diferença técnica. Fundo é onde o dinheiro está. Plano é o que rege as regras da tua aposentadoria. Dentro do plano, você tem os fundos que ele coloca o teu dinheiro. É até que eu falei, você pode escolher um fundo mais agressivo, menos agressivo. Então, você se aposentou por determinado plano. Você pode muito bem, olha, eu quero me aposentar. Não é comum as 5, porque elas são... se vocês, né? Mas, assim, 2 é comum. Você pode querer... Não, você pode, eu digo... Posso, no mesmo plano, dizer que eu quero vitalícia e quero... Não, você pode fazer essa questão, você nem vai saber. Você pode fazer a portabilidade, a instituição faz na hora para você. Porque isso é fácil. Porque o plano, ele vai meio que morrer para você naquele momento da aposentadoria. A partir daquele momento, você tem um benefício de caixa. O dinheiro que está ali, você não tem nem acesso, você não vê esse dinheiro mais como hoje você, na fase de acumulação, vê. Ao se aposentar, você tem a promessa daquele montante, anualmente corrigido pelo índice inflacionário, que é o IPCA, para a maioria absoluta das instituições, tá? Então, se você quiser, olha, eu quero renda vitalícia 50%, renda temporária por 15 anos 50%. Na hora, eles vão... Você sabe que...
Não, hoje você tem até um plano que é regulamentado, que são os planos VRI e PRI, Plano de Renda Imediata e Venda. Até isso a SUSEP regulamentou. Foi interessante, né? Eu participei dessas discussões. Antes, o PGBL, a SUSEP não impedia você colocar o dinheiro hoje e se aposentar. Não impedia isso. Só que as instituições, elas estão de olho no acúmulo de capital, na taxa de administração do capital e, até então, na taxa de carregamento. Então, para elas, acabava que não era muito jogo você botar 1 milhão e pedir para se aposentar hoje. Não era muito jogo. Então, elas colocavam alguns empecilhos. E a SUSEP, meio goela abaixo, então tá, eu vou fazer um produto aqui que tem que ser assim. E aí, óbvio que uma ou outra seguradora vai vender esse produto. E aí, o que acontece hoje? Todas elas já vendem esse produto. Então, hoje... O que é o PRI? VRI, Vida de Renda Imediata, ou Plano Renda Imediata. É como se fosse um VGBL. Ou, isso, você compra. Você compra. Pode? Pode. Qualquer valor que você queira. Bom, aí as perguntas são boas. Aí, vamos lá, tem idade? Isso depende da instituição dela colocar como regra ou não. A SUSEP não impõe limite mínimo de idade. Nenhum. Então, o que isso quer dizer? Que se você correr atrás no mercado, você vai encontrar uma seguradora que faça a renda imediata. É vantagem? Ah, essa pergunta não é fácil. Não é fácil. Depende de muitos fatores. Essa é uma decisão mais complicada. Aliado a isso, tem um ponto importante, se vale a pena ou não. Eu vou chegar lá. Deixa eu... 10 minutos, tá? Uma coisa importante, tá, para ninguém cair na malha fina à toa, para efeito de declaração, já a gente está aí tendo que declarar novamente, os planos, tudo começa com P, né? PGBL, esse plano renda imediata, PRI, né? É a mesma coisa com PGBL, absolutamente, devem ser incluídos no item pagamentos efetuados. Pelo valor da aquisição, o código é 36. Então, se você colocou lá 5 mil ao longo do ano, você vai colocar como um pagamento efetuado, tal como o teu plano de saúde, igualzinho. Ah, mas eu já tenho lá 100 mil reais que eu acumulei. Esses 100 mil reais não aparecem na tua declaração. Não aparecem. Mas por quê? Porque eles vão aparecer quando ou você fizer um resgate, e aí vai aparecer, você vai pagar imposto de renda, ou quando você converter em renda. Que aí você, PGBL, lembra? Você paga imposto sobre o montante total. Então, ali vai aparecer e você vai pagar imposto de renda. Isso, mas como pagamento e não como bem. Não entra como um bem seu. Entra como um pagamento que você fez porque é dedutível da tua base de imposto de renda. Já o VGBL entra o montante total, sem os juros. Por quê? Porque os juros você não paga imposto, só vai pagar no benefício ou no resgate. Tá? E deve ser declarado como um bem e um direito, faltou o I aqui, pelo valor de aquisição, código é 97. Então, já no VGBL, você vai colocar ali, cuidado, porque se você tem lá, isso as instituições dão lá bonitinho, isso a gente está bem organizado, tá? Nosso sistema fiscal ele é muito bem desenvolvido no mundo. Tá? Se você tem 200 mil acumulado no VGBL, não são os 200 mil que você vai colocar ali, tá? Porque ali tem muitos juros. Então, a instituição, no documento, ela te dá qual é o total de aportes que você fez. Desses 200 mil, por exemplo, você pode ter aportado 150. Os outros 50 são juros que você ganhou. Então, ali, como bens e direitos, vão aparecer 50. Se você for resgatar 200... 150 já estão ali, como um bem seu. Então, você não paga imposto. Mas sobre a diferença que são os juros, aí sim você vai pagar um imposto. Bom, isso aí, na verdade, só queria, assim, as vantagens, né, de um plano de previdência e de uma autoprevidência. Então, aqui um resuminho, eu já falei de muita coisa, mas uma coisa eu não falei. Então, o PGBL tem o benefício fiscal do diferimento, tá? Pagamento de... Agora o resto é tudo igual para os dois. Você só paga IR no resgate, então não tem come-cota, que é aquele imposto que um fundo tradicional de renda fixa, por exemplo, paga a cada 6 meses.
Você tem a tal tabela regressiva que só paga 10% se você permanecer por mais de 10 anos, naquilo que a gente conversou. A SUSEP serve como uma fiscalizadora, tá? Já se você bota num fundo, a fiscalização não é tão rígida, tão controlada quanto a exercida pela SUSEP. Plano de sucessão. Tá? Muita gente utilizou e utiliza planos de previdência privada para deixar como herança. Tá? Um dos grandes benefícios é que não entra em inventário. Quem já passou pelo inventário sabe, demora. Se tiver briga, então, é pior ainda. É ruim, né? Você paga advogado, que em geral é sobre o montante total. Então, aqui, as heranças são transmitidas sem custos advocatícios e jurídicos, porque não entra em inventário. É muito rápido, gente. Eu, infelizmente, já passei, eu orientava a mãe e a filha, né? A mãe já com 87 anos, e ela morreu. Isso foi um mês depois do dia da conta da filha. É impressionante. É muito rápido. Tá? É muito rápido. E, em tese, isso é uma briga jurídica que você não tem ideia. Em tese, não paga o imposto de transmissão, causa morte e doação. Tá? Se eu te dou um valor, em tese, você tem que pagar imposto sobre essa doação que você está recebendo. Tá? Beleza. Só que, em 2016, com aquela crise enorme do nosso Estado, o Pezão decretou, a partir de agora vai pagar, acabou. E aí está uma briga judicial, hoje está pagando, tá? Hoje está pagando imposto. E, a partir do início desse ano, esses são os valores aí. Tá? Você pode, de 4% no mínimo, dependendo se a herança for muito alta, você paga 8%. Tá? Então, esse é o imposto que você paga ao receber a herança. Tá? Esse é o imposto que você paga. Antigamente, não pagava. Isso é uma briga judicial. Rio de Janeiro, Minas Gerais. Tá? Tem mais um outro que me fugiu agora à memória. Já bateram o martelo, né, que vão pagar. Como esse é um imposto estadual, né, depende de estado para estado. Muito bem. Bom, para finalizar, gente, eu fiz a conta, né? Foi um artigo que eu publiquei em 2017 na Revista Brasileira de Finanças. Eu fiz uma análise bem abrangente. O que vale mais a pena? Se são os benefícios que você tem no plano de previdência privada ou, né, isso aqui, ó. Quais são as vantagens de você fazer a autoprevidência? Você paga menos taxa, é uma verdade. Né? E é justificável, porque os custos de um plano previdenciário são muito maiores que os custos de um plano não previdenciário. Então, isso aqui é justificável. Você tem maior liquidez. Né? A maioria dos fundos tradicionais aí, você pode tirar o dinheiro hoje para amanhã estar na sua conta. Já no fundo previdenciário, você tem alguns limites de liquidez. Você paga IR fixo de 15%, se você ficar mais de 2 anos apenas. Né? Aqui depende da tabela, se for regressiva depende de quantos anos, você pode pagar bem mais do que 15. E principalmente isso aqui. Tá? Perdão. Pesquisas, tá, indicam que fundos não previdenciários performam pior. Aliás, saiu até uma reportagem na capa do Valor. Sim, melhor aqui. Assim, fundo de previdência, porque eu já estava com essa notícia, né? Dizendo que em 2018, até aquela data, os mesmos fundos de previdência, da mesma instituição, comparados com não previdenciários, estavam perdendo. E não era só taxa de administração que explicava, não, era performance mesmo. Né? E aí se perguntava por quê. Esse é o grande debate. É complicado, dependendo de como você debate, tem respostas complicadas. Enfim, para não se entrar nessa seara, mas pelo menos isso é uma coisa que hoje em dia é o que acontece. Tá? O mesmo fundo que não é previdenciário, ele rende mais. Uns dizem, eu prefiro pensar que, olha, a concorrência nesse mercado é muito maior. Porque é muito fácil, se o meu fundo render pouco, o outro render mais, eu vou para o outro. Já na Previdência, é um dinheiro que eu não estou ali vendo, é a longo prazo, então eu sou mais cômodo.
tá certo? Então, a concorrência é menor, eles fazem, né? Você precisa correr mais. Você tem 2 carros, aquele ali está um carro atrás de você e vai te ultrapassar. Você bota mais gasolina naquele, claro. Né? Então, eu fiz uma conta aí para saber, né, o que vale a pena. Novamente, essa conta depende de N fatores, como as condições, imposto de renda, se a pessoa vai ter uma renda que vai cair no 27,5%, se vai cair no 15%. Mas, assim, um cenário aí, né, esse é um resultado base, padrão, claro, para rendas na faixa das classes A e B. Tá? Classe C e D seria um pouco diferente disso. Mas só para a gente ver, pegando as performances históricas e tudo mais, tá? Aqui eu tenho... Isso aqui é uma pessoa que contribui R$1.000 por mês durante 30 anos. Peguei uma taxa de administração média para o fundo de previdência e eu já peguei, com R$1.000 ao mês, você consegue taxa de carregamento zero, tá? Em qualquer instituição. Peguei uma inflação média e que está dentro da esperada para os próximos anos e peguei um rendimento real aí não tão otimista, tá? Botei 3% real ao ano. Tá? E o resultado foi bastante interessante. Tá? Em termos de acumulação, é óbvio que o PGBL vai acumular muito mais, porque ele tem o benefício da restituição, mas também ele vai pagar muito mais imposto. Então, no final das contas, essa é a coluna que mais importa para a gente, que é como se a pessoa fosse resgatar toda a renda ao final do período de acumulação. E aí você paga imposto. Então, vamos lá. Se você tiver num PGBL que acumulou 53% a mais que a autoprevidência, na tributação progressiva, esse ganho sobe para apenas 11%. Então, qual é a interpretação disso? O benefício fiscal que o governo te dá, na verdade, as instituições estão se apoderando. Assim, eu não quero culpar as instituições, não é isso. Mas também os custos para você atuar nesse mercado são muito maiores que no fundo tradicional. Tá? Muito maior. A SUSEP tem um monte de exigências que são pertinentes, porque, cara, está lidando com a tua aposentadoria, que é a coisa mais importante que você deve ter em mente. Né? Então, realmente, uma fiscalização severa, rígida, faz importante. Tá? Então, agora, se for na regressiva, como eu estou botando 30 anos de contribuição, né, cai menos. Você paga aí o imposto e, mesmo assim, o resultado sobe para 32% a mais do que aqui. Já o VGBL, olha só, o VGBL não tem o benefício da restituição. Por isso que ele acumula só 15% a mais. E se ele tiver na progressiva, meu amigo, perde para a autoprevidência. Então, qual é a leitura aqui? Se você só tivesse a progressiva, era melhor você botar num fundo tradicional. Ah, mas eu quero me aposentar. Tudo bem. Aí, no final da vida, você converte esse montante, você acumulou mais aqui do que aqui. Converte esse montante para um fundo previdenciário e se aposenta. Mas o benefício da tabela regressiva de poder pagar 10%, né, 30 anos, você paga 10%, faz com que o VGBL vença. Tá? Então, a despeito, né, de todo aquele quadro comparando vantagens e desvantagens, planos previdenciários ou colocar num fundo tradicional, se no longo prazo, se a escolha for acertada, mesmo um VGBL vale a pena. Você vai acumular em torno aí de 7,5% a mais. E o que você conseguir acumular dentro dos 12% que a lei exige, né, num PGBL, dentro da tributação regressiva, você consegue aí um montante bem mais vultoso de praticamente 32%. Então, se no final de contas fosse 0,5% para lá, 0,5% para cá, isso aí não faz diferença. Mas não, né? É uma diferença que, no final da vida, importa para o nosso bolso. Tá bom, pessoal? Então, eu vou parando por aqui, né? Ela já me avisou que tinha 10 minutos, agora já não deve ter mais 10 minutos. E eu queria agradecer muito aí a presença de vocês, as perguntas, agradecer o pessoal online,
tá? Que eu não estou vendo vocês, mas certamente vocês estão aí, né? Perderam, entre aspas, o tempo de vocês, então isso me faz muito orgulhoso de hoje o tempo é nosso bem mais precioso, então vocês dedicaram esse tempo aí longe, pela internet, que não é tão prazeroso quanto estar aqui, ao vivo e a cores, eu agradeço do fundo do meu coração, obrigado e boa noite a todos. Gente, obrigada. Então, queria agradecer a presença do professor Carlos Heitor. Ele falou em perder, eu acho que aqui a gente só soma, né? A gente não estamos investindo, não em previdência, mas o nosso tempo. E qualquer dúvida que vocês tenham, certificado, apresentação, vocês podem enviar para o e-mail para a gente, pesquisa@ans.edu.br. Tá? O pessoal do online também, a gente está sempre disponível. Obrigada, gente. Boa noite. Pode, mas vai estar disponível, não vai? Vai estar disponível. Ah, é? É. Eu queria levar para mim, mas pode.